E aí, tá difícil a matéria? Espera aí que a gente vai te dar uma luz. Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer o estudo do sinal de uma função afim. O que é fazer o estudo do sinal? É ver quando que a função vai estar crescente, quando que ela é positiva, quando que ela vai estar decrescente. É exatamente isso, ok? Para a gente fazer esse estudo do sinal, antes de nós fazermos, a gente precisa fazer algumas coisas antes. Então, vamos lá. Vamos para os exemplos. Eu tenho aqui uma função, tá? Y é igual a x menos 3. Eu sei que ela é crescente. Como que eu sei que ela é crescente? Porque o meu A é positivo, tá? E aí, o que eu preciso fazer primeiro? Eu vou fazer o primeiro passo. Vai ser você calcular o zero da função, tá? O zero da função. Como que eu calculo o zero da função? Você pega a função igual a zero. Então, x menos 3 é igual a zero. Se está menos 3, vai passar para o outro lado, mais 3. X é igual a 3. Ótimo, calculei o zero da função. Depois, qual é o segundo passo? O segundo passo vai ser você fazer o esboço do gráfico. Professor, o que é fazer o esboço? É porque você não precisa fazer o gráfico todo, tá? É só para a gente ter mais ou menos a ideia. Então é um rascunho, um esboço. Como que a gente faz esse esboço? A gente vai colocar aqui, ó, o eixo X, ok? Quanto que deu? Opa, vou botando 3 aqui. O eixo X, quanto que deu aqui meu zero da função? 3. Então, eu tenho que marcar no 3. Vou marcar aleatoriamente, tá, gente? Onde você quiser. E aí, você precisa saber, a função é crescente ou decrescente? Ah, essa minha função é crescente. Lembra que eu falei o negócio, a diquinha do macete do braço? A função crescente é o meu braço esquerdo. Então, a função fica nesse sentido aqui, ok? Então, vou traçar aqui a função, ó. Pronto. Eu sei o seguinte, que tudo que tá pra cima, né, em relação ao eixo Y, porque o eixo Y tá aqui, ó. Ó, o Y tá aqui. Tudo que está pra cima, ele é positivo. Então, pra cima ele é positivo. E tudo que tá pra baixo vai ser negativo, ok? Pronto. E agora a gente vai para o terceiro e último passo. Qual é o terceiro passo? O estudo do sinal. Finalmente, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o estudo. A gente tem que ver sempre 3 casos, tá? Você vai ver para x igual a 3. Por que 3? Porque o meu zero da função deu 3. Eu vejo para x maior que 3 e para x menor que 3. Então, você sempre vai colocar 3 casos, tá? Um igual, um maior e um menor. E esse número aqui vai ser o que deu no seu zero da função, ok? Então, pensa comigo. Eu tenho que pensar o que vai acontecer com y. Quando o meu x é 3, exatamente 3, ele está em cima do eixo x. Então, meu y vai valer quanto? 0, porque, né, é o zero da função. Quando o meu x é maior que 3, tá vendo aqui, ó, os números positivos maiores vindo para cá? Quando ele é maior que 3, o que aconteceu com o y? Ele está positivo. Então, o meu y é maior que 0. Ok? Tá para cima, maior que 0. E quando o meu x é menor que 3, menor, vindo para trás, ó, menor, o que aconteceu com y? Ele é negativo. Então, y menor que 0. Então, eu trouxe aqui para vocês um segundo exemplo que eu também quero fazer o estudo do sinal. Então, vamos pensar, são 3 passos. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Bem, a primeira coisa, você tem que ter isso na cabeça, você vai fazer o zero da função. Então, a gente pega a função igual a 0. Menos x menos 3 igual a 0. Se está menos 3, vai passar para o outro lado, mais 3.
x é igual a 3. Como o x não pode ficar negativo, vou multiplicar por menos 1, só trocar o sinal, x é igual a menos 3. Pronto, já fiz um passo. Vamos para o segundo. Qual é a segunda coisa que a gente precisa fazer? O esboço do gráfico. Então, olha só, vou fazer aqui, ó, só o eixo x, bem básicozinho. Vou ver quanto que deu aqui o meu zero da função. Menos 3. Vou marcar menos 3 aleatoriamente, tá? Não precisa se preocupar com isso. Aí você vai ver crescente ou decrescente. O que a função é? A função é decrescente. Professora, como que a senhora sabe que é decrescente? Por causa aqui, ó, do A, que é quem acompanha o X. Ele está negativo. Se ele está negativo, é decrescente. Decrescente é o sentido do braço direito. Pensa, começa com D. Decrescente com D, direito com D. Então, fica a função nesse sentido aqui. Vou fazer aqui de vermelhinho para ficar bonitinho. Ótimo. E aí, o que a gente sabe? Tudo que está para cima, positivo. Tudo que está abaixo, negativo. Agora, efetivamente, vamos fazer o estudo do sinal. Lembra que eu falei quantos casos são? São 3 casos. Você vai ver para x o quê? Igual a menos 3. Professora, por que menos 3? Porque o zero da função deu menos 3. Você vai ver para x maior que menos 3 e para x menor que menos 3. Professor, é sempre igual, maior e menor? Sim, são sempre esses 3 casos que você faz no estudo do sinal da função afim, ok? Então, vamos lá. Quando o meu x é menos 3, o que o meu y vai ser? 0. Sempre, gente. Isso aqui é sempre igual, ok? Então, agora vamos pensar as outras partes. Se o meu x é maior que menos 3, ou seja, quando ele está vindo aqui para a direita, para os números maiores, ó, para cá, o que está acontecendo com a função? Ela está negativa. Então, o meu y menor que 0. Para o meu x menor que menos 3, ó, os números menores vêm para a esquerda. O que está acontecendo com a função? Ela está positiva. Então, o meu y vai ser maior que 0. Pessoal, isso aqui é o estudo do sinal. Na aula de hoje é essa. Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.